Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, As Fenícias, do grande escritor Eurípides. Tá? Eurípides ele foi um escritor que viveu entre os anos 480 a.C. e 400 a 406 a.C. Ele escreveu então para nós esse drama. Existem vários dramas que ele escreveu. Ele escreveu As Tebanas, ele escreveu vários tipos de obra na área da dramaturgia na Grécia Antiga. A maioria delas relacionadas com uma voz mais feminina. Ele valorizava bem a questão dos aspectos femininos nas obras. Ele valorizava muito a questão da personalidade da mulher, dos sentimentos humanos, enfim, são obras bastante psicológicas. Na época do grande escritor Eurípides, ele chegou a enfrentar determinados tipos de preconceito, ele chegou a enfrentar determinados tipos de pensamentos contrários ao dele. Alguns indivíduos da época falavam que ele valorizava demais os sentimentos humanos dentro das obras dele e que ele não valorizava tanto os aspectos mitológicos das obras dele. Então, essa obra, As Fenícias, tá? Ela começa com um breve resumo, né, feito pela própria Jocasta. Para quem não sabe, a história é mais ou menos a seguinte: o Édipo, tá? Ele matou o pai, né, sem querer, né? O Édipo havia uma profecia feita para o pai de Édipo. Se dizia para o pai de Édipo que assim que o filho dele se tornasse adulto, homem adulto, Édipo mataria o próprio pai. O pai de Édipo então envia ele para bem longe, a fim dele ser cuidado por pessoas comuns, né? Aí mais tarde, dá o acaso do pai do Édipo se cruzar exatamente com o próprio Édipo, estando o pai do Édipo sentado em cima de uma carroça. O pai de Édipo quase atropela, né, o Édipo, né? E aí o Édipo vai lá, irritado com aquele cidadão que ele não sabia que era o pai dele, que na verdade era o próprio rei de Tebas. Ele vai lá e mata, né, o pai dele, né? Ele se irrita tanto com o pai, com aquele homem grosseiro que estava atropelando ele com aquela carroça, que ele vai lá e mata aquele homem, não sabendo que estava matando o rei de Tebas e ao mesmo tempo o próprio pai genuíno biológico dele. Aí mais tarde, a Jocasta, que era a esposa do pai de Édipo, a Jocasta, ela fica viúva, né? E naquela época estava havendo uma situação muito complicada para o povo tebano, né? Havia um monstro, né, uma espécie de monstro chamada Esfinge. A Esfinge atormentava todos os que estavam indo em direção a Tebas. A Esfinge era uma espécie de estátua com o corpo de leoa, o rosto feminino, enfim, era um monstro bem estranho. E esse monstro, ele propunha enigmas. E se você não conseguisse resolver os enigmas que essa criatura te desafiava a cumprir, essa criatura ia lá, se apossava de ti e te matava, né? Te devorava vivo ali na hora. E foi feito o seguinte desafio: como a cidade de Tebas estava sem um rei, né? E a esposa do rei, a Jocasta, estava viúva. Então o que os magistrados da cidade decidiram? Se um homem conseguir de fato resolver o enigma da esfinge e conseguir matar a esfinge, então tal homem será digno de ser chamado rei de Tebas e de se casar com a rainha Jocasta. Então o que aconteceu? O Édipo, né, assim como muitas pessoas valentes da época, resolveu enfrentar a esfinge para poder se tornar rei de Tebas. Ele foi lá na direção da esfinge e a esfinge propôs para ele, quando ele estava subindo em direção ao monte onde ficava a esfinge, ele viu um monte de corpos estraçalhados no chão, vários ossos, vários restos mortais, enfim, uma coisa bem nojenta. E aí, de repente, ele se viu cara a cara com a esfinge, né, com aquela criatura, né, com a boca cheia do sangue do último que ela havia matado. E de repente a esfinge propôs para ele o seguinte enigma: o que é o que é? Qual é a criatura que de manhã tem quatro pernas, de tarde tem duas e à noite tem apenas três pernas, né? De manhã tem quatro pernas, de tarde tem duas e de noite, perto do anoitecer,
passa a ter 3 pernas. O Édipo, então, depois de pensar, refletir um pouco, ele disse: o homem é esse animal, o homem é essa criatura. Porque no amanhecer da vida, ou seja, na infância, o homem anda tanto com os pés como também com as mãos, ele fica engatinhando. Aí as mãos passam a funcionar como se fossem 2 pés, então ele anda de 4 pés no amanhecer da vida, na infância, que é o amanhecer da vida. Depois, ao entardecer ou próximo do meio-dia, já entrando na tarde, que seria o equivalente à meia-idade, né? Ele já passa a andar apenas com as 2 pernas. Aí ele passa grande parte da vida dele andando só com 2 pernas, né? Depois que ele passa pela infância e ele começa a andar só com 2 pernas, ele fica então nessa meia vida aí só andando com 2 pernas. Aí mais tarde, no entardecer da vida, próximo ao anoitecer, lembrando que anoitecer sempre foi sinônimo de morte, o entardecer seria a velhice. Ao entardecer, ao envelhecer, o homem ele passa a andar além com as 2 pernas, ele anda também com uma muleta, servindo para ele como uma terceira perna. Então, o resultado foi esse, né? O que o Édipo respondeu para a esfinge é que é o ser humano, o animal que de manhã anda com 4 patas, próximo do meio-dia, né? Ele anda com 2 patas e ao entardecer ele anda com 3 patas. Quando a esfinge ouviu de Édipo a resposta correta, e de fato era essa a resposta, a esfinge então caiu, né? Quebrou o pescoço, se estraçalhou toda e morreu ali mesmo. Os moradores da cidade ouviram falar que Édipo havia conseguido derrotar a esfinge e havia resolvido o enigma da esfinge, então colocaram Édipo como rei sobre Tebas. Édipo então se casou com a Jocasta, lembrando que a Jocasta era a própria mãe dele, só que ele não sabia que se tratava da mãe. Ele se casou então com a Jocasta e reinou sobre a cidade durante bastante tempo, se tornando um líder tebano. Só que o mais interessante é que em determinado momento ele chegou a ter 3 filhos com a mãe dele. Né? Uma filha chamada Antígona e 2 filhos, um deles chamado Eteocles e o outro chamado Polínice. Então, mais tarde, né, ele descobriu que, na verdade, aquela mulher que estava com ele, a rainha de Tebas, era, na verdade, mãe dele. Quando ele descobriu isso, ele ficou tão assustado, tão nervoso, tão irritado, considerou um ato tão abominável, que ele furou os próprios olhos dele e passou a ficar cego pelo resto da vida dele, porque os olhos dele tinham se atrevido a ver a mãe dele nua, e aí o corpo dele tinha se atrevido a possuir ela, e até gerar filhos com ela, né? E aí terminou a história do Édipo. Aí o que acontece? As Fenícias do Eurípides, elas se baseiam exatamente na continuação dessa história. E agora que eu vou falar exatamente sobre, né, as Fenícias e Eurípides. Bom, no caso das Fenícias e Eurípides, depois que o Édipo, os filhos de Édipo então resolveram colocar o Édipo em uma parte do palácio, né, numa sala, sozinho ali, isolado, recebendo a visita deles de vez em quando, e da mulher dele, que também era a mãe dele, a Jocasta. Então o Eteocles, que era o filho mais velho, assumiu a posição de líder, né, de rei, em lugar do pai. O que aconteceu foi que Eteocles, filho de Édipo com Jocasta, tinha também, né, tinha um irmão chamado Polínice. Lembrando que a palavra Polínice significa todas as vitórias, né? Polis significa muitas, né? E Nice significa vitória, né? Então muitas vitórias. Esse é o significado de Polínice. E esse irmão chamado Polínice também merecia o trono, né? Os dois eles eram líderes, eles eram filhos, então eles mereciam o trono, né? A Antígona, por ser uma mulher, né, ela provavelmente se casaria com um rei de algum outro reino, né, e se tornaria rainha. Mas o que aconteceu? Os filhos começaram a brigar por causa do trono. O Eteocles, ele disse: o trono é meu, né? O Polínice, ele disse: não, irmão, vamos fazer o seguinte, metade do tempo tu é o rei e a outra metade sou eu, vamos dividir o trono, né? Cada um fica com um pouquinho, metade do ano eu sou o rei, metade do ano tu é o rei, aí depois entra o outro ano de novo, metade tu é o rei, metade eu sou o rei. Mas o Eteocles não abriu mão do trono de jeito nenhum. E aí o Polínice foi obrigado a se exilar. O Polínice então se exilou, foi para um lugar bem distante, até que mais tarde ele resolveu voltar, né, com um grande exército junto com ele, para exigir do irmão, ou o irmão
começaria a agir daquela maneira que ele propôs desde o início, metade do ano o trono ser dele, metade do ano o trono ser do irmão dele, ou haveria uma guerra e ele tomaria o trono à força das mãos do irmão dele. Aí ocorre toda uma discussão envolvendo a Jocasta, né, a mãe, né, dos dois filhos. Acontece uma discussão envolvendo eles, né, a mãe tentando apaziguar os filhos, enfim. Aí mais tarde, né, o Etéocles e o Polínice eles resolvem se encontrar no campo de batalha, né, porque o Etéocles ele não abre mão de maneira nenhuma disso, não abre mão de maneira nenhuma do trono. E os dois resolveram fazer o seguinte: ao invés de fazer uma guerra com exércitos e tudo, os dois se enfrentariam na presença dos exércitos deles. Ou seja, entrariam no campo de batalha homem contra homem, os dois, né, um contra o outro. E no final eles, o que vencesse seria o rei, né? Quando a mãe, a Jocasta, ficou sabendo disso, e a Antígona, que até então não tinha aparecido em nenhum momento, agora apareceu, né, a irmã dos dois, né? Elas resolveram sair correndo em direção ao campo de batalha para impedir que os dois se matassem. Quando elas chegaram lá, os dois já tinham brigado, já tinham até se matado, né? Os dois se mataram, né? Tanto Polínice deu um golpe fatal em Etéocles, como Etéocles deu um golpe fatal em Polínice, e os dois caíram mortos no mesmo momento. Então a mãe, a Jocasta, ela ficou tão triste com aquela situação, tão assustada, tão triste, tão apavorada, que ela mesma se matou, né, em cima dos corpos dos filhos. Mais tarde a Antígona, que é a irmã, né, dos dois, ela resolveu voltar para a cidade e avisar o pai dela, o Édipo, né, de tudo que tinha acontecido, de como os filhos dele se mataram e de como a mulher, que também era mãe dele, havia praticado suicídio ao ver toda aquela situação. Ela conclama então o pai dela a ir lá, né? O pai dela vai lá, toca os corpos, né? Triste, chorando, se lamentando, toca os corpos, porque ele estava cego, então ele não podia vê-los, então ele toca os corpos, e no final ele toma uma decisão. Ele iria para Atenas, né? Iria para Atenas para morrer em Atenas, envelhecer e morrer em Atenas, porque havia de fato uma profecia que dizia que ele deveria de morrer em Atenas, não em Tebas. E ele diz para a filha: ó, a partir de agora você está livre. Se você quiser se casar com um rei, com um príncipe, se quiser se casar com o próximo homem que vai querer exigir o trono de Tebas, você que decide. A Antígona, e isso é o mais interessante, a Antígona, ela diz para o pai: não, pai, eu vou ficar contigo até o último momento, eu vou ficar contigo até o fim. E termina a história, né, das Fenícias de Eurípides, termina a história exatamente com a Antígona e com o Édipo indo em direção a Tebas. E aí se encerra, né? Termina com esse diálogo dos dois então arrumando as malas e indo para Tebas. Melhor dizendo, para Atenas, para Atenas. Lembrando que quando se fala aqui em Tebas, tá? Existem duas cidades antigas chamadas Tebas. Uma era a cidade egípcia, né, de Tebas, e a outra era uma cidade grega chamada Tebas. Claro que aqui nessa obra, né, envolvendo o Édipo Rei, Antígona, o Etéocles, o Polínice, a Jocasta, enfim, nesse caso aqui, Tebas tem a ver com a Tebas grega, né, a cidade de Tebas que ficava na Grécia, não a cidade de Tebas que ficava no Egito, tá? Então, antes que alguém possa se questionar, né, mas será que é a Tebas grega ou é a Tebas egípcia? É a Tebas grega, tá? É a Tebas que ficava na Grécia Antiga. Então, é uma obra bem interessante, né? Eu só vou ler um trechinho aqui para vocês, né? Quando a Antígona ela decide de fato ir junto com o pai dela, né, para a cidade de Atenas. O pai dela, né? Então começa a querer a dizer não, ó, olha só o que o pai diz, né? O meu destino é morrer em Atenas. A Antígona então diz: onde? Que muradas te acolherão em Ática? O Édipo então diz: a sagrada região de Colono, morada do deus dos cavalos. Vamos, ajuda esse teu pai cego, se queres partir ao exílio comigo. A Antígona então responde: a amargura do exílio, portanto. Dá-me esta mão querida, pai venerado, serei tua brisa nos caminhos do mar. Interessante isso que enquanto os irmãos brigaram em nome do trono, ela ficou junto do pai até o fim, a Antígona ficou junto do pai até o fim, e a Jocasta tentou apaziguar a ira dos filhos até o fim. Então tu tem essa visão feminina aqui dentro, a mulher como acolhedora,
como apaziguadora, como companheira, como sendo aquela que de fato tenta evitar, né, os erros dos homens e, de alguma maneira, as cobiças dos homens, as, o desejo, o ímpeto do homem, né, pelo poder. Então tu tem esse verdadeiro elogio às mulheres na Grécia Antiga. Então é uma obra bastante interessante, né? Vale a pena ser lida, vale a pena você estudar ela, vale a pena você ler ela, vale a pena você memorizar trechos dela, porque é uma obra bem dramática, bem triste, né? Bastante triste, na verdade. Ela é um drama, ou seja, um teatro, então ela aparece assim, né? Em forma de teatro, assim, a fala dos personagens, né? É um textinho breve, né? Tem no máximo 100 páginas, tá? 100 páginas no máximo. E é algo que fez parte da cultura clássica da Grécia Antiga. E para alguém poder dizer, né, que tem um bom nível de conhecimento sobre a Grécia Antiga, tem que ler de fato essas obras envolvendo a Grécia Antiga, envolvendo os personagens da Grécia Antiga. E, enfim, é isso, né? Espero então que aqui vocês leiam essa obra, que vocês meditem sobre ela, que vocês leiam outras obras, né, feitas pelo mesmo escritor Eurípides, tá? E é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, né? Se inscrevam, deixem os seus comentários, né? Um forte abraço e até mais.